Boa noite para você. Começa agora mais um TVO Notícias e obrigado mais uma vez também pelo seu carinho, pela sua audiência. Você confere comigo agora os destaques de hoje. Dados alarmantes. Em 20 anos, aumentou em 1.900% o número de suicídios no Brasil entre os jovens. Ações de prevenção estão sendo desenvolvidas. Nós vamos falar sobre fibromialgia. As causas são desconhecidas, mas o sedentarismo e o estresse podem estar relacionados. Mutirão é feito em Uberlândia para o cadastramento dos artesãos. Melhores condições de atuação a esses profissionais. Cresce o número de pós-graduações na UF com nível de excelência internacional. Tudo isso e muito mais, o TVO Notícias está no ar. A gente começa falando de um tema sério. Em 20 anos, a ocorrência de suicídios no Brasil entre os jovens de 15 a 24 anos cresceu 1.900%. Os dados são do SUS. Por isso, a importância da campanha Setembro Amarelo, que intensifica as ações de prevenção. Muitas atividades estão sendo desenvolvidas em Uberlândia. Um formando de medicina da UF organizou uma série de palestras. A campanha Setembro Amarelo chegou até a comunidade do bairro Dom Almir, em Uberlândia. Nas palestras, um momento de tirar dúvidas, buscar informação e compartilhar depoimentos. Muita gente se abriu e contou parte da própria história. A Zulma conta que há poucos dias o vizinho dela tirou a própria vida. Ela acredita que ações como essas podem ajudar e muito a salvar vidas. A pessoa conversando pode até ajudar, principalmente em vida financeira. Psicologicamente também, pode ajudar bastante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos o indivíduo comete suicídio e outros 20 tentam. E os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, representam 75% das ocorrências, segundo a OMS. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde do Brasil, o suicídio entre pessoas de 15 a 24 anos aumentou 1.900% em 20 anos e é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Outro dado alarmante é que de 2002 a 2012, a taxa de pessoas que tiraram a própria vida aumentou mais que a taxa de crescimento da população. A Organização Mundial da Saúde ela dá um imperativo para nós, profissionais de saúde, para que quebremos o mito número 1, que é falar sobre o suicídio é encorajá-lo. Não. Falar sobre o suicídio é pelo contrário. Outro mito é achar que somente aquelas pessoas que correm mais risco podem cometer suicídio. É preciso atenção nos casos em que o indivíduo possui um histórico de depressão ou problemas com drogas, ou aqueles que estão em grave sofrimento emocional e ainda indivíduos que experimentaram trauma ou abuso. Mas Gustavo alerta que a prevenção é para todos. Observar os sinais também é fundamental. Frases sobre solidão, apatia e autodepreciação publicadas em redes sociais e ainda o uso frequente de emojis negativos podem significar que algo não vai bem. Outro sinal de alerta, perguntas sobre objetos letais, como facas e armas. A maioria esmagadora das pessoas que cometeram suicídio demonstraram previamente, verbalmente se expressaram sobre esse desejo, ou tinham sinais no seu comportamento. Então, para a gente ficar atento, ouvidos abertos, mente aberta, para perceber isso e ser ouvido de quem quer conversar conosco sobre. Letícia é quem faz toda a mediação entre a comunidade do bairro Dom Almir e a UBSF. Ela conta que gostou muito das palestras porque a população participou ativamente. Quebrando os tabus, né? Porque suicídio não pode ser um tabu, tem que ser falado mesmo, né? E tem que dar espaço para a pessoa falar, que às vezes as pessoas ficam com vergonha, sente medo de falar, de ser reprimido, de não encontrar um espaço. E isso que o Gustavo fez ontem foi bem bacana, porque a população sentiu vontade de falar, deu o depoimento delas, contou a história da vida delas, e isso foi bem interessante. O Daniel e o Tiago acreditam na importância e na necessidade de campanhas como o Setembro Amarelo. Disseminar informação é um dos caminhos. Ainda se fala pouco na população, mas a gente identifica e tem um plano de contingência dentro da área médica e multidisciplinar, né? Então, a gente, todas as vezes que o paciente tem algum risco suicida, a gente já identifica esse risco sobre planejamento, ideação suicida, né? E tem suporte familiar e até mesmo os encaminhamentos que são realizados pela rede. Disseminar informação e que nos procure, que seja disseminador da informação, que esteja a porta aberta, que nós temos acolhimento todos os dias. Então nós estamos aqui de portas abertas para poder cuidar e prevenir.
E nunca gestos tão simples como uma simples conversa ajudou a salvar tantas vidas. Segundo a OMS, o diálogo previne em quase 100% os casos de suicídios. Se você está considerando o suicídio, a autoagressão, o autoprejuízo como solução para algo, que você procure um familiar de confiança, um amigo, um colega e converse sobre isso, sobre esse desejo de não mais viver. E que se for você, o indivíduo que está passando por isso, que procure da mesma forma uma ajuda, ou se você considera em risco imediato, procurar um pronto atendimento, um serviço de emergência, incluindo via telefone o Centro de Valorização da Vida 141. E todo esse trabalho de orientação é importante para levar informação e conhecimento a toda a comunidade. A primavera batendo as portas, amanhã termina o inverno e o clima deve apresentar uma mudança na próxima estação. Vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, clima seco e muito calor. Mínima prevista de 18 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, o dia também começa quente e muito sol ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, o clima um pouco mais fresco pela manhã. Mínima de 15 graus e máxima de 32. Calor mesmo em Ituiutaba. Bem cedo os termômetros já devem registrar 21 graus e podem chegar a 34 até o fim da tarde. Não chove na cidade. Já em Araguari, a sexta vai ser de sol e calor. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. E também sem nenhuma previsão de chuva para a cidade. A gente volta a falar de saúde sobre a fibromialgia. As causas ainda são desconhecidas, mas existem muitos fatores relacionados, como sedentarismo, depressão. Nós vamos falar sobre mitos e verdades, inclusive em relação a esse assunto. É mais comum em mulheres e com idade entre 20 e 50 anos de idade. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto, sobre a síndrome, é a médica reumatologista, doutora Eusiane Cruz. Eusiane, muito obrigado pela presença aqui hoje. Primeira coisa, eu acho que a gente fala, né, o que é fibromialgia? Porque muita gente associa a uma dor, a questão da síndrome, a uma doença, a algum problema no corpo, em algum órgão. Como que a gente explica para quem está em casa entender? Obrigado. Sim, Flávio. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gratificante poder contribuir e compartilhar informações sobre saúde. A fibromialgia, então, ela é uma síndrome dolorosa, uma síndrome crônica, que é caracterizada pela presença de uma dor difusa. Ou seja, é uma dor generalizada na musculatura de todo o corpo, que dura por pelo menos 3 meses. Em 80% dos casos, essa dor ela é associada à fadiga, que o paciente relata como um cansaço para fazer atividades rotineiras. A alteração do sono. O sono do paciente não é reparador, então ele acorda, independente do número de horas dormidas, com a sensação de cansaço. Há também sintomas cognitivos associados, como, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldade de memória e também sintomas somáticos, dores em outras partes do corpo, sem, na verdade, haver uma lesão orgânica. Dor abdominal, dor de cabeça com maior frequência, dor nas articulações. O diagnóstico ao tratamento, o que a gente pode falar? Existe algum exame específico que vá diagnosticar a fibromialgia ou não é bem assim? Tem que ter toda uma conversa entre o médico e o próprio paciente. Então, na verdade, a fibromialgia ela é um distúrbio causado no centro da dor que fica no cérebro. Então, o que acontece é que não é totalmente bem elucidado, mas o que já foi comprovado por estudos científicos é que a dor da fibromialgia ela é causada por um erro, uma disfunção no centro da dor que causa uma amplificação da sensibilidade dolorosa. Então não existe no corpo uma lesão, não existe o trauma, não existe a fratura, não existe um processo inflamatório. Então todos os exames, tanto laboratoriais quanto de imagem, não vão apontar, não vão vir com nenhuma alteração. E isso deixa o paciente muito ansioso, porque a dor é real, ela não é uma dor psicológica, mas apesar disso não tem como a gente comprovar através de exames. Dizer sempre para o paciente que a gente acredita nisso, isso já foi comprovado. E o diagnóstico ele é basicamente feito na história que o paciente conta com esses sintomas que nós citamos, no exame físico, que geralmente no paciente que tem puramente fibromialgia não tem nenhuma outra alteração, sistema neurológico preservado, força muscular preservada, sistema articular preservado. E também a gente usa escalas que foram criadas em 2010 pelo Colégio Americano de Reumatologia, que nos ajuda, auxilia mesmo no diagnóstico e no
no acompanhamento desses pacientes. Muitas vezes a gente chega a pedir exame para excluir outras causas que poderiam cursar com os mesmos sintomas da fibromialgia, mas só para excluir mesmo. Sendo excluídas outras causas, adota-se então o diagnóstico. E só para a gente fechar, a questão do tratamento, como é que funciona o tratamento? Depende mais mesmo do próprio paciente? É isso mesmo, Flávio. Na verdade, o tratamento da fibromialgia inicia com uma abordagem multidisciplinar, precisa de pelo menos um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta ou um educador físico. E o primeiro passo é a educação do paciente. É preciso que o paciente seja informado sobre o que é, sobre a natureza benigna, porque apesar de ter um impacto muito grande, um impacto negativo na qualidade de vida do paciente, porque lidar com dor é limitante, irrita a pessoa, interfere nas relações sociais, na vida profissional, né, do paciente, é uma doença benigna, ela não deixa sequela, ela não vai deixar deformidades e nem vai trazer risco à vida do paciente. Então, assim, precisa entender essa natureza benigna da doença e precisa também entender que o medicamento, o tratamento não depende exclusivamente do medicamento. E isso é muito importante, por quê? Porque a principal modalidade terapêutica, já também comprovada, já tem evidência científica, é a atividade física. O paciente precisa fazer atividade física. E é muito comum, Flávio, chegar e dizer, doutora, mas eu estou com dor, eu estou cansada, eu estou com fadiga, como é que eu vou me expor a mais atividade física? Mas, assim, o que é esperado é que nas primeiras 3 a 4 semanas de atividade física piore mesmo a dor, mas, passada essa fase inicial, a melhora é global da síndrome da fibromialgia. Então, que bom. Olha, Zene, a gente podia falar mais, hein? É um assunto realmente intrigante, que eu acho que vale ainda levar mais informação. Eu espero contar com você mais vezes para a gente poder falar um pouquinho mais. Coloco à minha disposição. Viu, muito obrigado mais uma vez. E depois do intervalo tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. E mais, cresce o número de pós-graduações na UF com nível de excelência internacional. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Você confere agora as vagas de estágio e emprego oferecidas para a Uberlândia região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga também para auxiliar de departamento pessoal. O salário é de R$ 1.300, mais convênio médico, mais cartão alimentação e vale transporte. Como requisito, ter ensino médio completo e experiência na função. Será um diferencial o conhecimento no ponto sistema Rubi Honda. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para serviços gerais em escola, são 5 vagas. A remuneração R$ 1.199, mais vale transporte e convênio médico coparticipativo. É necessário ter experiência nas atividades em ambiente escolar. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em administração ou logística. A bolsa auxílio é de R$ 700, mais vale transporte, para trabalhar de 3 da tarde às 9 da noite. Como requisito, cursar superior em administração ou logística. Enviar o currículo para consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio também em Direito. A bolsa auxílio é de R$ 600, mais vale transporte. Como requisito, cursar superior em Direito, a partir do 7º período. É necessário possuir veículo próprio e carteirinha de estagiário da OAB. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Em mais uma avaliação da CAPES, um dado importante. Aumentou em 25% o número de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil nos últimos 4 anos. A Universidade Federal de Uberlândia acompanhou esse crescimento. E melhor, cursos subiram de conceito na pontuação e 4 obtiveram notas que os colocam em posição de cursos de excelência internacional. O que isso representa para a universidade e principalmente aos alunos e professores, pesquisadores, nós vamos saber com a professora Heloísa Ferro, diretora de pós-graduação da UF. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala dessa importância de ser bem avaliado, não só para a Universidade Federal de Uberlândia, mas para todas as universidades públicas do nosso país, é algo muito significativo para a pesquisa e para a contribuição à comunidade, não é mesmo? Com certeza, porque é como se a gente estivesse obtendo um selo de qualidade dado pela agência reguladora de fomento e que normatiza o funcionamento dos programas, que é a CAPES. Então, para a universidade, os dados foram extremamente positivos, tivemos um acréscimo importante de programas de excelência, que nos colocam em destaque não só no cenário nacional, mas internacionalmente também.
Quando a gente tem essa avaliação, é importante também a gente fazer meio que uma análise de mercado paralelamente, ou seja, a gente percebe que a universidade ela tem oferecido mais programas de mestrado profissional, uma forma de atender também a um público que até pouco tempo não era contemplado, por exemplo, no mestrado acadêmico. Esse tipo de qualificação também faz a própria comunidade universitária, na questão da gestão, enxergar essas questões, essas necessidades. Com certeza. Nós temos 11 programas de pós-graduação, mestrado profissional, e tivemos acréscimo de nota algum desses programas, especialmente um que está associado com a Federal do Rio Grande do Norte. Isso eu acho que é a escuta social, né? É importante a universidade estar atenta a isso no sentido de oferecer a possibilidade de qualificação para o mercado de trabalho também. A gente tem também a qualificação de um curso nosso que ele tem, além do grau de excelência, ele tem uma nota muito alta em relação, inclusive, a outras faculdades de grandes centros. Isso também é muito significativo. O professor, ele percebe essa mudança até no comportamento do cotidiano e o aluno também? Com certeza, porque a gente tem a lógica de achar que, na verdade, a graduação que vai nutrir a pós, é o contrário, é a pós que nutre a graduação. Então, a gente está recebendo e-mail de gente de fora do Brasil já querendo saber sobre o curso Nota 7. Isso dá uma inserção internacional incrível para o programa de pós-graduação. É um selo de qualidade que a Universidade Federal de Uberlândia recebe. E, professora, só para a gente encerrar, como fica a partir de agora com essa avaliação? Claro que a gente sabe que tem alguns cursos que também precisam ter um pouquinho de cuidado em relação a algumas questões que foram avaliadas também. Como é que fica a partir de agora? O termômetro a gente já tem, quer dizer, a gente já tem por base por onde a gente dá sequência às atividades? O que é importante é que o processo é dinâmico, né? A universidade, a pós-graduação ela é dinâmica, não para. O primeiro ano do quadriênio já começou, que é 2017, a gente está em processo avaliativo já. E nós estamos tomando algumas medidas importantes para manter essa qualidade. Um exemplo é a garantia do pagamento das publicações, aquelas que são pagas, que são qualificadas nos estratos superiores da CAPES. Por exemplo, um artigo numa revista A1, a ProPP, ela banca o pagamento, e juntamente com a Progep, nós conseguimos a possibilidade da contratação de 30 professores visitantes altamente qualificados para atuarem especificamente na pós-graduação. Pode ser do Brasil ou do exterior. Isso a coisa mais importante da universidade são os recursos humanos. Na verdade, nós estamos oferecendo a possibilidade de trazer esses recursos humanos altamente qualificados no sentido de alavancar esses programas de pós-graduação. Que bom, olha, professora, a gente podia falar mais e vamos falar mais com certeza em reportagens, inclusive. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a possibilidade. Muito obrigado. E depois do intervalo, mutirão é feito em Uberlândia para o cadastramento dos artesãos, com a carteirinha, inclusive, melhores condições de atuação a esses profissionais. E ainda, Festival de Dança do Triângulo, muitos artistas de vários lugares do país se apresentam aqui na cidade. TV Notícias volta já. E agora nós vamos falar de cultura. Foi feito um mutirão para cadastramento da Carteira Nacional do Artesão e do Trabalhador Manual em Uberlândia. Uma forma de identificar melhor quem é o artesão aqui da nossa cidade e de dar melhores condições de atuação a esse profissional. Há 5 anos, Dona Zeneide participa do Núcleo de Artesanato Arte das Mãos da CIUB. Borda toalhas, panos e confecciona enfeites que são comercializados em uma loja. Com a Carteira Nacional de Artesã, espera divulgar o trabalho para fora de Uberlândia. Há muitas feiras e a gente, de posse desta carteira, podemos estar fazendo algo em prol do nosso núcleo. E trabalhando, divulgando nosso trabalho fora. Para fazer o cadastramento, o artesão passa por uma avaliação onde precisa presencialmente mostrar habilidade para o artesanato. Se aprovado na prova, recebe a Carteira Nacional do Artesão, que pode comprovar até 3 técnicas que tem domínio.
Tiago explica que o cadastramento é resultado de uma solicitação da Prefeitura e da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, CIUB, por meio do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. No primeiro momento, essa carteira de reconhecimento nacional, até mesmo porque ela é do Programa do Artesanato Brasileiro, do Governo Federal, e um desses passos é o reconhecimento da atividade artesanal com a carteira. Participam do cadastramento aproximadamente 120 artesãos de Uberlândia. O documento ajuda a formalizar a profissão e abre novos mercados. Segundo Dilson, a carteira de identificação do artesão e do trabalhador manual é permanente. Com a emissão da carteira, inicialmente ele está formalizado como artesão e ele poderá participar de alguns programas, por exemplo, do SEBRAE, de maior capacitação, alguns benefícios. Por exemplo, também a feira que vai ter nacional no final do ano em Belo Horizonte, vai ser através do edital, onde a associação comercial vai estar participando e dentro do edital tem que ter essa carteira do artesão. A senhora Zamita também começou no artesanato cedo, aos 9 anos de idade. Tece roupas, tapetes e vende os produtos em uma feira de artesanato. Há mais de 10 anos, Dona Zamita faz parte do núcleo de artesanato da CIUB. Ficou feliz com a oportunidade de participar do cadastramento. Esse aqui é muito bom, dá um apoio muito bom para nós. Esse incentivo, eu com essa idade, eu venho aqui, eu vou embora toda empolgada para poder fazer as coisas, sabe? E esse aqui é um amor de pessoa. Eles acolheu a gente assim no berço de ouro mesmo. E que os nossos artesãos aí da nossa cidade, da nossa região principalmente, sejam muito bem representados em feiras e outros grandes eventos, como foi falado aí na reportagem. Entre os dias 20 e 24 de setembro, Uberlândia é novamente palco do Festival de Dança do Triângulo. O tema desta edição é Sobrevivências. O evento reúne grupos de várias cidades, como Araxá e Uberaba. Nossa equipe foi conferir um pouco dos bastidores do evento, o ensaio de um dos grupos que vai se apresentar. Enquanto a apresentação não chega, eles estão aqui ensaiando a todo vapor. O Felipe, que foi bailarino por 15 anos, conta que pensar a coreografia envolve, além das ideias, muitas emoções. A gente pega algo que a gente sente no momento, traz para a sala de aula, conversa com os alunos e isso se transforma num novo trabalho. É uma criação mesmo, entendeu? Que a gente faz em conjunto durante o ano todo. O grupo vai se apresentar no Festival de Dança do Triângulo no próximo sábado, dia 23. A ideia do Game Over é mostrar a linha do tempo da vida, o figurino em preto e branco, o batom vermelho, os olhares, os movimentos fluidos. Tudo é pensado nos mínimos detalhes e tem um significado. Trabalho que leva aproximadamente 1 ano para ficar pronto. É um trabalho muito poético, que faz refletir o início, o meio e o fim. Será que a gente está preparado mesmo para algum tipo de perdas? A 25ª edição do Festival de Dança do Triângulo reúne mais de 30 grupos amadores e profissionais de vários estilos. Para a coordenadora, um encontro que ajuda a dar visibilidade aos artistas, descobrir novos talentos e trocar experiências do mundo da dança. As mostras regionais, elas apuram, né, a área de dança da nossa cidade, da região. Elas dão oportunidade dos bailarinos, dos grupos, dos coreógrafos mostrarem seus trabalhos e abre um campo do encontro, porque o saber em dança, o saber em arte, ele se proporciona a partir do encontro da plateia com o seu artista. E esta edição do evento tem novidades. Quem passar pela Praça Tubal Vilela, Terminal Central e outros pontos da cidade deve se surpreender com as coreografias. Isso tudo para que a comunidade participe ativamente das atividades sem a necessidade de um deslocamento maior do seu local. Rízia diz que quer fazer direito, mas deve levar junto a dança, que já faz parte da vida da jovem há mais de 10 anos. Para mim, a dança é um refúgio, porque ela transcende a movimentação física e passa do estado carnal da movimentação e do corpo para um estado espiritual, psíquico, que ajuda muito em todos os sentidos, assim, sabe?
O mundo da dança deu a Eric a oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer amizades. O jovem, que tem 14 anos e dança desde os 9, diz que se tudo der certo, quer seguir a carreira de dançarino e já tem um estilo favorito, o jazz. A dança me ajudou a me incluir em mais círculos sociais, porque antes eu era até um pouco tímido. Aí na dança eu aprendi a me liberar mais, a ser mais quem eu sou, e isso me ajudou a fazer muitos amigos. E é como uma libertação de tudo que eu sentia. E só lembrando que o evento é totalmente de graça. Para conferir as apresentações no Teatro Municipal, é preciso chegar 2 horas antes para pegar os ingressos. E eu fico por aqui. Boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. A seguir tem o Jornal Minas, segunda edição.